A Polícia Civil prendeu hoje o segundo autor da chacina que aconteceu depois de um jogo de sinuca em Sinop, Mato Grosso. Edgar Ricardo de Oliveira é CAC, colecionador praticante de tiro esportivo ou caçador, e ostentava armas nas redes sociais. Segundo a apuração do nosso analista Leandro Rezende, ele tem antecedentes de violência doméstica, motivo pelo qual especialistas ouvidos pela CNN disseram que ele não poderia ter o registro de arma de fogo, mas tinha. E na terça-feira, Edgar e Ezequias Souza Ribeiro mataram 7 pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, depois de um jogo de sinuca. Ezequias morreu durante um confronto com a polícia na noite de ontem. A dupla teria perdido uma quantia significativa de dinheiro na partida e, após terem sido alvo de piadas, os dois foram embora, mas voltaram armados, com uma pistola .380 e uma espingarda calibre 12. E aí as vítimas foram colocadas contra uma parede do bar. E aí a gente congela o momento da imagem, que é muito chocante, quando eles começaram a efetuar disparos. Quando a polícia chegou ao local, 6 das vítimas já estavam mortas. Uma delas ainda estava viva, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ali da região e encaminhada até o Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu. Colocar nessa conversa os nossos analistas Larissa Rodrigues e Yuri Pita. Larissa, Edgar Ricardo de Oliveira, o homem preso hoje, disse que não tinha a intenção de matar a adolescente de 12 anos. Mas as imagens mostram exatamente o contrário. É possível ver a menina correndo do bar e ele mirando e atirando nela. Uma criança, né, Márcio? 12 anos. Impressionante a gente ter que noticiar e falar sobre esse assunto. Mas, Márcio, hoje tentando entender mais um pouco a dinâmica desse crime, porque, claro, o crime é impossível a gente compreender, o que me passaram que essa adolescente, inclusive, era filha do então amigo dos assassinos e que foi quem apostou com os dois e acabou vencendo e eles ganharam dinheiro. Então há até um levantamento ali na apuração da polícia de que a morte da criança seria uma forma dos próprios criminosos tentarem se vingar por terem pedido R$4.000 nesse jogo. É uma história inadmissível. E, Márcio, alguns detalhes que eu fui pegando, em especial sobre a cidade, né, onde toda essa chacina aconteceu, a gente percebe pelas imagens que era de dia, o local que estava com a criança. Era realmente um momento de lazer durante o carnaval, como todos nós que não estávamos de plantão, porque o Yuri estava, queríamos ter tido ou tivemos mesmo, assim. Não dá para entender. E alguns detalhes, em especial dessa cidade, chamam atenção para a política armamentista que a gente teve, e é inegável, durante os últimos 4 anos. Por exemplo, essa cidade, deixa eu pegar o nome, Sinop, né, no Mato Grosso, ela tem ali mais ou menos 200 mil habitantes, é uma cidade considerada rica, sim, e ela é sustentada, se a principal atividade econômica é o agronegócio, que é outra grande, né, grande parte da sociedade que também apoiava o presidente Jair Bolsonaro. Essa cidade deu 77% dos seus votos para Jair Bolsonaro durante a campanha. Então é impossível também não fazer essa ligação, porque a gente sabe que durante o governo Bolsonaro teve sim um aumento dessa política armamentista. Márcio. Agora, Yuri, a gente viu que um dos autores dessa chacina tinha registro de arma de fogo, mesmo com antecedentes de violência doméstica. Isso jamais deveria ser permitido. E, no mínimo, que a gente pode dizer é que essa política armamentista, que ainda está em vigor no nosso país, precisa pelo menos ser revista ou pelo menos reforçada esse tipo de fiscalização para que esse tipo de tragédia não aconteça. Um sujeito desse com uma arma é um louco. Já agrediu a esposa ou já foi envolvido em violência doméstica e agora comete esse crime. Esse caso joga luz para vários dos aspectos do que aconteceu em relação ao acesso às armas nos últimos anos. Primeiro, a falha do controle de quem tem esse acesso às armas, justamente porque houve deliberadamente um incentivo ao acesso às armas, seja por maior fornecimento desses registros de CACs, de
colecionadores, caçadores, atiradores esportivos. Se não me estou enganado aqui, era o caso dessa pessoa, ele praticava tiro esportivo, ou seja, também joga luz para tudo que o atual governo tem falado do quanto se falta de fiscalização dessa atividade dos locais de tiro esportivo, que já existiam, mas cresceram em um número muito grande e o número de armas em circulação no país aumentou sobremaneira e permitindo com que essas pessoas, no momento de ficar completamente descontrolados, a ponto de matar uma menina de 12 anos que não tinha nada a ver com a incompetência dessa pessoa em jogar sinuca, para dizer o mínimo, para não falar do quanto ela era completamente fora de, não tinha a menor condição psicológica de ter a posse e o porte de armas. E isso joga a luz, de novo, para as falácias que têm ocorrido em relação a considerar que o acesso às armas é uma forma de se combater a violência. Ao contrário, o que a literatura mostra em termos de políticas de segurança pública é que é o oposto. Quando se pega países como Brasil e Estados Unidos, comparando com países equivalentes de mesmo nível socioeconômico, o que se tem é muito maior violência provocada por arma de fogo do que países parecidos. E aí, claro, estou comparando a taxa de mortes por armas de fogo, levando em conta um universo de 100 mil habitantes, nos Estados Unidos em relação a outros países ricos de primeiro mundo e, no caso do Brasil, em outros países emergentes em desenvolvimento. É disso que se trata, é por isso que é quase unânime entre os especialistas em segurança pública a visão de que essa política precisa, sim, ser revista e não por acaso o atual governo avançou nisso já desde uma das suas primeiras medidas foi justamente a revisão dessa política armamentista.